Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre função exponencial. Uma função exponencial é uma função f de r em r mais asterisco, tal que f de x é igual a elevado a x, onde a é um número real, maior do que zero e diferente de 1. O a é a base da função exponencial. Exemplos aqui, f de x igual a 2 elevado a x, onde a é igual a 2. F de x igual a π elevado a x, cuja base é π. F de x igual a 3 elevado a menos x, cuja base é 1/3. E a gente vai chamando a atenção aqui, que a gente vai costumar a ver a base como o a elevado a x, para poder pegar melhor a característica de crescimento e decrescimento que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, 3 elevado a menos x, a base é 3 a menos 1, 3 elevado a menos 1, que é 1/3. F de x igual a 0,7 elevado a x, cuja base é 0,7, tá? Então, aí estão alguns exemplos de função exponencial. Então, como a gente viu na definição, nem toda expressão do tipo y igual a elevado a x é uma função exponencial. Para ela ser exponencial, a base tem que ser um número positivo e diferente de 1. Então, aí f de x igual a 1 elevado a x não é exponencial, a base é 1, tá? Então, 1 elevado a x seria uma função constante 1, porque para todo x, 1 elevado a x vai ser igual a 1. 0 elevado a x, a base nula também não caracteriza função exponencial, porque aí para determinados valores de x o resultado vai ser 0 mesmo, que vai dar uma função constante. Para outros vai dar uma indeterminação, por exemplo, 0 elevado a 0 é uma indeterminação, tá? Base negativa, quando vem designado dessa forma, menos 2 elevado a x, entre parênteses, eu tenho uma a elevado a x com base negativa. Isso aí não é uma função exponencial, tá? É bem diferente como da situação aqui, ó, que a gente observa, onde tem o menos fora dos parênteses. Aqui não tem parênteses, tem menos 2 elevado a x. O que significa? A gente vê 2 elevado a x, a exponencial 2 elevado a x multiplicado por menos 1. É como se fosse menos 1 vezes 2 elevado a x. O 2 é a base da exponencial. Então, operacionalmente, primeiro você pega o 2 eleva ao x, depois multiplica por menos 1. Aqui não. Aqui você pega o menos 2 e eleva a x, Menos 2 eleva a x, então a base aqui é menos 2. Tá? Então, essa base negativa aqui, menos 2 elevado a x, escrita dessa forma, não é função exponencial. O gráfico dela seria algo assim, onde você tem parte azulzinha, parte real, parte imaginária. Aqui vai ter parte imaginária, por exemplo, quando x for igual a 0,5, por exemplo, 2 elevado a 0,5 é raiz quadrada de menos 2, que é um número imaginário, tá? Então, aqui exemplos de funções, de expressões a elevado a x que não são funções exponenciais, tá? Por quê? Para ser uma função exponencial, a base não pode ser 1, não pode ser 0, não pode ser número negativo. Então, voltando então aqui, para f de x igual a uma função exponencial, a elevado a x, onde a é maior do que 0 e diferente de 1, nós temos dois tipos de gráfico. Gráfico para a função crescente, quando a base é maior do que 1, e função decrescente, quando a base está entre 0 e 1. Então, a gente vai ver que existe uma família de funções crescentes e decrescentes. Na família de funções crescentes, a elevado a x, quando esse a é maior do que 1, todas elas têm essa característica aqui, tá? De crescimento, e é uma curva parecida com essa. E na família de funções decrescentes, você tem curvas parecidas com essa aqui, com características desse tipo de gráfico, tá? Então, aqui vamos fazer um exercíciozinho de classificar como função crescente ou decrescente a partir da fórmula aqui. Isso aqui vai ser importante na hora de a gente esboçar o gráfico. 0,7 elevado a x.
é uma função com a base 0,7, é um número entre 0 e 1. Então, é uma função decrescente. E E elevado a x é 2,7, é um número, é uma aproximação para o número de Euler, né? 2,7182, etc. Então, 2,7 é um número maior do que 1, é uma função crescente. Então, crescente quando A é maior do que 1, decrescente quando A é entre 0 e 1. Então, π elevado a x, π, 3,14, é um número maior que 1, a base é maior do que 1, função crescente. Essa base aqui, da função 2/3 elevado a x, é um número entre 0 e 1. 2/3 está entre 0 e 1, então é uma função decrescente. 4/5 elevado a menos x, né? Então, para a gente classificar aí, a gente precisa dar uma modificada. A gente inverte para poder ela ficar uma função do tipo a elevado a x, né? Inicialmente tinha a elevado a menos x ali. Então, para explicitar a nossa base para análise, a gente inverte ali, fica 5/4 elevado a x, 5/4 é um número maior que 1, função crescente, tá? Então, esse foi o nosso exercício. Então, a gente vai construir aqui um gráfico da função 2 elevado a x. Para isso, a gente vai tomar uma tabela, né? Tomar alguns valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vamos pegar cada um desses valores aqui e substituir em x. Para x igual a menos 3, bota o menos 3 aqui e aqui, né? 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, aqui vai dar 1/8. E aí a gente tem o nosso primeiro par ordenado ali. Menos 3, para x igual a menos 3, o y igual a 1/8. Para x igual a menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Vai ser 1/4. Segundo par ordenado, x igual a menos 2. X igual a menos 2, o y vai ser igual a 1/4. E assim por diante, né? 2 elevado a menos 1 vai dar 1/2. Par ordenado, menos 1/2. 2 elevado a 0 é 1. Então, tem um par ordenado 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Ficar o par ordenado 1, 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2, 4. 2 elevado ao cubo é 8. Par ordenado 3 e 8. A gente vai pegar esses pontos e vai marcar no plano cartesiano. Aqui, tá vendo? Primeiro ponto aqui, ó, menos 3 e 1/8, a gente marcou aqui. Menos 2 e 1/4, tá aqui. Menos 1 e 1/2, aqui. 0 e 1. 1, 2. 2, 4. E 3 e 8, tá? Temos esses pontos aqui. Como é que a gente liga esses pontos? Para ligar esses pontos, a gente tem que ter uma ideia anterior da família de função a qual ele pertence. Ele pertence à família de funções crescentes. Então, para ligar esses pontos, a gente tem que ligar ele através só dessa curvinha aqui. Não vai ser polígono, não vai ter outra característica diferente, tá? Não pode ligar esses pontos com linhas retas nem nada. Aqui a gente tem o conhecimento anterior, por causa da base, ela faz parte da família de curvas de funções exponenciais crescentes. Está aí a construção desse gráfico, tá certo? Bom, eu sugiro que vocês peguem a função 1/2 elevado a x e construam o gráfico, né? Pega essa coluna aqui, pode conservar mesmo, ó, essa coluna de x. Aqui vai ficar em branco, aqui vai ficar em branco, né? E aí você vai preencher, ao invés de 2 elevado a x, vai usar 1/2 elevado a x, constrói o gráfico aí, né? Marca os pontos e sabendo de antemão que ela pertence à família de curvas de função decrescente. Isso aqui é um conhecimento prévio, né? Meio elevado a x, já sabe que vai fazer parte da família de curvas decrescentes. Bom, influência da base na curvatura da função. Aqui a gente vai fazer um comentário breve, né? A gente vai tomar várias funções aqui, ó, crescentes. 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x. Todas com base maior do que 1. Ele faz parte da família de funções crescentes, né? Função crescente, ó, todas elas têm essa característica aqui, que rapidamente, quando x tende a mais infinito, todas elas tendem a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, elas todas tendem para
para zero, né? Claro que com características aqui diferentes, porém conservando a característica da família. Aqui na função decrescente eu também tenho uma família eu tenho várias curvas que pertencem à mesma família aqui, ó, família de funções decrescentes. Quando x tende a mais infinito, aqui tende a zero. Quando x tende a menos infinito, tende a mais infinito. A assíntota aqui é o eixo x, né? Assim como aqui também. Então, elas têm características comuns, porém elas são distintas entre si, preservando a característica da família de funções decrescentes, tá certo? Bom, a função exponencial é assintótica. Ela possui uma assíntota. Que assíntota é essa? A assíntota horizontal, que é o eixo OX. Essa assíntota tem a equação y igual a zero, tá? Então, essa assíntota aqui faz com que ela não possua interseção com o eixo OX, tá? Porque essa função aqui, ó, ela vai, quando tende a mais infinito, ela vai tendendo a zero. Ela nunca vai tocar no eixo, nem vai ultrapassar aqui para o lado negativo, tá? Então ela vai se conservar aqui. Quando tende a mais infinito, ela vai se aproximando cada vez mais da assíntota, né? Vai diminuindo essa distância aqui e vai se aproximando de y igual a zero. Mesma coisa do lado de cá. Quando x tende a menos infinito aqui, vai se aproximando da assíntota aqui. Do lado de cá ele vai se afastando da assíntota. Aqui quando x tende a menos infinito, se afasta da assíntota e assim ela vai delineando características para a nossa função exponencial. Então, tem assíntota horizontal no eixo OX. Interseção com o eixo OY. Então, a gente viu anteriormente que ela não tem interseção com o x, porém tem interseção com o y. Basta tomar x igual a zero, para a função f de x igual a elevado a x, e eu tenho para x igual a zero o y igual a 1. Então, ponto 0,1 é interseção com o eixo OY. Tendências no infinito. Já falou isso antes, mas vamos detalhar aqui. Quando x tende para mais infinito, na função crescente, o f de x tende para mais infinito. Quando x tende para menos infinito, o f de x tende a zero. Tá? Ele tende a se encostar na assíntota. Então, aqui o y vai indo para zero, né? Você pega um pontinho aqui, vai fazer a projeção no eixo y, está bem pertinho do zero, mas nunca chega a fechar no zero. Ele tende a zero, tá? Ele tende a zero, cada vez mais. Aqui, quando x tende a mais infinito, o f de x, né? Ele vem aqui, o f de x, ó, ele vai tendendo a se encostar na assíntota, que é y igual a zero, tá? Então ele tende a zero, ele não vai ser igual a zero aqui nesse caso, ele vai tender a zero. Quando x tende a menos infinito, o f de x tende a mais infinito. Tá? Então essas são as tendências aí. Domínio e imagem da função exponencial. Então, o domínio é R e a imagem R mais asterisco. Tá? Então a imagem aqui também está sendo delimitada pela assíntota. Está vendo a importância aqui da assíntota? A assíntota horizontal. Então a imagem delimita a função ao segundo e terceiro quadrantes aqui. Tá? Então você vai fazer a projeção de todos os pontos da função no eixo y, você vai ter aberto em zero a mais infinito. A mesma coisa aqui também, aberto em zero a mais infinito. Domínio R, imagem reais positivos, para ambos os casos aqui, para ambas as famílias. Função crescente e decrescente. Bom, agora a gente vai estudar o esboço de gráficos, né? Vai fechar aqui essa aula com o esboço de gráficos do tipo a elevado a x mais k. O que eu estou fazendo? Estou pegando a função exponencial que a gente estudou, que a gente definiu, e estou acrescentando uma constante. K é uma constante, um número real. Então, exemplo 1, f de x igual a 2 elevado a x menos 2. 2 elevado a x menos 2. Aqui o que eu tenho? Eu tenho eu posso encarar aqui como uma exponencial aqui, a elevado a x menos uma constante. Que influência vai ter essa constante aqui? Tá? Bom, então vamos ver. Primeira coisa que a gente olha, e mais importante também, é a assíntota horizontal. A assíntota horizontal, agora, ao invés de 0, vai ser em menos 2. Tá? A assíntota horizontal vai ser esse valor de k aqui, menos 2. Né?
A gente vai ver depois aqui, ó, quando o x tende a menos infinito, essa parte aqui vai para 0, 0 menos 2 igual a menos 2. A assíntota horizontal é menos 2. Interseção com o eixo x, quando a gente faz o y igual a 0, o que acontece? Tenho essa equação, 2 elevado a x a menos 2, passa esse 2 para o lado direito, ó, 2 elevado a x igual a 2, finalmente tenho x igual a 1, que é a raiz da minha função, tá? Essa função aqui tem uma raiz que é x igual a 1. Interseção com o eixo OY, basta tomar o x igual a 0. Quando eu tomo x igual a 0, ó, 2 elevado a 0 menos 2 vai ser igual a menos 1. Então a gente tem os pontos aqui, ó. No resumão, temos os pontos 1, 0, que é a raiz 1, 0, e 0, menos 1. Interseção com o eixo OY. A função é crescente. Como é que eu sei disso? 2 elevado a x, né, que é a parte exponencial aqui, que tem base expoente, a elevado a x, base maior do que 1. Ela é da família da função crescente. Tá? Então, vamos marcar a assíntota horizontal, a interseção com os eixos, e observar que ela é semelhante à família de curvas de função crescente. Vamos fazer isso aqui. Vamos usar o GeoGebra. Vamos aqui abrir aqui o GeoGebra e vamos fazer, vou marcar aqui, ó, a assíntota horizontal, né? Marquei aqui a assíntota horizontal y igual a menos 2. Vou marcar a interseção com o eixo x, aqui que foi a raiz, x igual a 1. E menos 1, que é a interseção com o eixo OY, tá? Interseção com o eixo OY. A gente sabe que ela faz parte da família das funções crescentes. Na função crescente, o que acontece? Ela vem junto da assíntota horizontal, vai se afastando aqui, ó, toca o eixo y, e aqui, para mais infinito, ela tende a mais infinito. Então, na hora que eu vou marcar a curva, ó, que é a família de funções crescentes aqui, tá certo? É isso que acontece. Se eu for comparar com 2 elevado a x, ó, aqui tem, aqui, ó, em verdinho aqui está 2 elevado a x, e aqui em vermelho está 2 elevado a x menos 2. 2 elevado a x menos 2. Tá vendo? A gente pode observar que a função 2 elevado a x menos 2 é o deslocamento dessa 2 elevado a x em 2 unidades para baixo, né? A assíntota de 2 elevado a x aqui, o eixo x, de 2 elevado a x menos 2 está aqui em menos 2, tá? Então, esse ponto de interseção aqui é da função 2 elevado a x aqui em 1, y igual a 1. Aqui desce 2 unidades, 2 unidades, tem a interseção aqui da função 2 elevado a x menos 2, tá? Então, é como se eu pegasse todos esses pontos aqui em verde, aqui, eu preservando o x, né? E o y eu desço em 2 unidades, né? Aqui, para chamar a atenção aqui, eu vou pegar esse ponto daqui só para comparar esse ponto aqui com esse, a diferença de 2 unidades, e desse pontinho aqui, ó, com esse aqui, para o mesmo valor de x, a diferença aqui de 2 unidades aqui para baixo, tá certo? Bom, então, o que temos aqui como resultado é 2 elevado a x menos 2 aqui para esse primeiro exemplo, tá? Então, voltando aqui. Muito bem. Então temos aqui o gráfico de 2 elevado a x menos 2 aqui prontinho. Quais são as características? Domínio igual a R, imagem aberto em menos 2, aberto em mais infinito. Quando x tende a mais infinito, a minha f de x tende a mais infinito. E quando x tende a menos infinito? Quando x tende a menos infinito, ó, o gráfico vai fazendo isso aqui, ó, e vai tendendo a se aproximar da assíntota que é menos 2. Então, ele tende a menos 2, né? Quanto mais eu for caminhando para menos infinito, mais próximo de menos 2 ele vai ficando. Ele vai tendendo a menos 2. Então, aí, f de x igual a 2 elevado a x menos 2, nosso primeiro exemplo. Exemplo número 2, 2 elevado a x mais 1. Tá? Estou pegando aqui com 2 elevado a x, aqui, que a gente vai fazer um comparativo depois. 2 elevado a x mais 1, a gente vai ter o quê? 1 é a nossa assíntota horizontal. Vai ser 1, nossa assíntota horizontal. Interseção com o eixo x não existe, né? Aqui não tem raiz essa equação. 2 elevado a x mais 1 não tem raiz. Basta observar o seguinte, 2 elevado a x sempre vai dar um número positivo. Se eu somar com 1, essa soma aqui nunca vai ser igual a 0.
Nunca vai dar f de x igual a zero, então não existe raiz. Não existe valor de x tal que o f de x igual a zero. Interseção com y, basta tomar x igual a zero. Bota um x aqui igual a zero. Ó. 2 elevado a zero é 1 mais 1, y igual a 2. Então, interseção com eixo y é o ponto 0, 2. F de x é crescente. A base aqui, ó, é 2. 2 é um número maior que 1, é da família das funções crescentes. Como resultado, eu tenho isso aqui, ó. A assíntota é 1, né? 2 elevado a x mais 1, a assíntota horizontal é 1. Então, a linha pontilhada aqui na assíntota. O gráfico vai ser todo acima da assíntota aqui, ó. Vai tocar o eixo x no ponto 0,2, que a gente calculou. Então, ó, a função crescente ela vem próximo da assíntota e vai se afastando quando x tende a mais infinito. Tá? Então é isso aí. Quais são as características? Domínio R, imagem aberto em 1, aberto em mais infinito. Tá vendo aí? Aqui a imagem delimitada inferiormente pela assíntota. A assíntota é 1, o limite inferior aqui vai ser 1, aberto em 1. Tá vendo? Mais infinito. Quando x tende a mais infinito, f de x tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, f de x tende a 1. Tá? Então esse aí foi o nosso segundo exemplo. Com isso a gente vai fazer um comparativo, né? Vamos pegar 2 elevado a x mais, menos 2, que foi o nosso primeiro exemplo. Está aqui em cinza. 2 elevado a x mais 1, que foi o nosso segundo exemplo. E 2 elevado a x, que é a função, aquela função canônica a elevado a x aqui, tá? Vamos ver. Então, comparar todas elas em relação a 2 elevado a x. Em relação a 2 elevado a x, essa função em azul aqui, ó, ela teve um deslocamento de uma unidade para cima, né? Então, é como se eu pegasse esse eixo aqui e empurrasse essa função verde aqui toda para cima. Ela vai ficar, o que é que vai acontecer? Essa assíntota que era no eixo x vai passar a ser em 1. A interseção que era em 1, aqui, né? Acrescentando uma unidade para cima da x mais 1, aqui vai ser 1 mais 1, 2, tá? Então a assíntota que era em 0, 0 mais 1, 1. Então toda essa função aqui, a imagem era de 0 a mais infinito, vai ser de 1 a mais infinito. 2 elevado a x menos 2, a assíntota é menos 2. Ó. Como se eu pegasse toda essa imagem, o y aqui, e puxasse duas unidades para baixo. Teve uma translação aqui, né, de eixos. A assíntota que era em 0 aqui, que é em 0. Aqui, em comparativo, aqui vai ser menos 2, tá? Então, aqui o que eu tenho? A imagem de 0 a mais infinito, para 2 elevado a x, e para 2 elevado a x menos 2, a imagem é de menos 2, aberto em menos 2, aberto em mais infinito, tá? Então, aqui o que a gente tem como efeito? Entre aspas, aqui eu empurrei, desloquei uma unidade para cima na imagem, e aqui a imagem se desloca toda 2 unidades para baixo, tá? Então com isso aí a gente obtém um comparativo aí 2 elevado a x e vê o efeito que dá a soma, né? Quando esse k é um número positivo e o k é um número negativo na função a elevado a x mais k. Vamos lá, terceiro exemplo, f de x igual a menos 9 mais 3 elevado a menos x. Então a gente reescreve essa função aqui, ó, 9 mais 3 elevado a menos x, como f de x igual a 1/3 elevado a x menos 9. Que fica mais fácil para a gente identificar aqui, ó, 1/3 a elevado a x mais k. A nossa assíntota daqui, menos 9. Temos uma função decrescente, ó, 1/3 elevado a x. Então, a assíntota horizontal é menos 9. Interseção com eixo x, quando y é igual a 0, a gente resolve essa equação aqui, ó, x igual a menos 2, tá? Se você bota x igual a menos 2 aqui, 1/3 elevado a menos 2 vai ser 9 menos 9 dá 0. Então, x igual a menos 2 é a raiz. Interseção com y, quando você coloca o x igual a 0 aqui, ó, 1/3 elevado a 0 menos 9 vai ser 1 menos 9 vai ser menos 8. Então, y igual a menos 8. E a função é decrescente, como a gente tinha falado. 1/3 é um número entre 0 e 1. Ela é da família das funções decrescentes. Marcando tudo isso no gráfico, a gente tem o quê? Vamos usar o GeoGebra ali para fazer isso. Vamos aqui marcar, então, a nossa assíntota.
marcar, ele vai ficar aqui, ó. Marquei minha assíntota horizontal em menos 9. Marquei a minha raiz, aqui vai ficar em menos 2, né? Achei menos 2 ali na raiz. E a minha interseção com o eixo y aqui. Eu tenho que ela faz parte da família das decrescentes. Na decrescente, ela vem aqui, ó, afastada da assíntota aqui, ó, passando aqui pelo ponto, toca aqui e vai se encostando na assíntota, proporção quando o x vai para mais infinito. Então a gente tem isso aqui em mente, tá vendo? Ó? Essa linha aqui, ó, na família das decrescentes, passando por esse ponto aqui. Tá? Visualmente aqui ele parece se sobrepor, mas na verdade é porque aqui já não dá mais para distinguir a distância. Se você der um zoom, ele vai afastando, né? Vai afastando cada vez mais e vai dando para distinguir aqui, tá vendo? Isso aqui na verdade é uma limitação da visualização, mas na verdade essa linha verde ela não se sobrepõe a essa linha pontilhada, tá? Ela não toca na linha pontilhada jamais, tá? Então, vamos olhar aqui as características principais aqui desse meu gráfico. Tá aqui o gráfico, né? Menos 9 mais 3 elevado a menos x, decrescente, a assíntota em menos 9, já naquela versão original. O domínio é o que? É o conjunto R. A imagem é aberto em menos 9 a mais infinito, aberto em mais infinito, aberto em menos 9, aberto em mais infinito. Quando x tende a mais infinito, o y, ou f de x, tende a menos 9. Quando x tende a mais infinito, a minha f de x vai tendendo para mais infinito, certo? Então essa aí foi a função menos 9 mais 3 elevado a menos x. Quarto e último exemplo. F de x igual a 0,5 elevado a x mais 1. Aqui, eu tenho a assíntota horizontal em 1. Interseção com eixo AX não existe, né? 0,5 elevado a x vai dar sempre número positivo, somado com 1 não vai zerar. Não existe x tal que essa soma aqui dê igual a 0. Não existe raiz. Interseção com a x, tomando x igual a 0, 0,5 elevado a 0 dá 1, mais 1 vai ser y igual a 2. A função é decrescente, da família das decrescentes. A base é o número entre 0 e 1. 0,5 é o número entre 0 e 1. Colocando tudo isso no gráfico, aqui ó, tem a assíntota horizontal y igual a 1, não tem raiz aqui, obviamente. Aqui interseção com o eixo y em 2, e ela é da família das decrescentes. Então ela vem assim, ó, toca o eixo y e vai tendendo a se aproximar da assíntota. Domínio é R, domínio é conjunto R, conjuntos reais, imagem aberto em menos 1, aberto em mais infinito, ou y maior do que 1. Quando x tende a mais infinito, a f de x tende a 1. Quando x tende a menos infinito, a f de x tende a mais infinito. Tá, gente? Então, esse foi o nosso último exemplo. Resumindo tudo, quando eu tenho gráficos do tipo a elevado a x mais k, a gente vê que o k é a nossa assíntota horizontal, tá? Nossa assíntota horizontal. Se o k é positivo, em relação a elevado a x, a gente tem um deslocamento para cima. Se k é negativo, em relação a elevado a x, a gente tem um deslocamento para baixo. Em ambos os casos, o k é o limitante inferior do meu conjunto imagem. Meu conjunto imagem, nesse caso aqui, é de k aberto em mais infinito, onde o k é positivo. E aqui, quando o k é negativo, vai ser aberto em k, também aberto em mais infinito. Agora o k vai ser um número negativo. Tá certo, gente? Então é isso aí. No próximo vídeo nós vamos resolver mais exercícios sobre variações aqui em cima da função exponencial. É isso aí. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.